Bom, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Você que está aí desanimado, você que está aí todo dolorido, talvez tenha lutado muito na guerra espiritual aí. Mas eu vou dizer para você, o Senhor falou muito comigo através de uma mensagem, de uma palavra, de uma passagem do texto, da qual é muito conhecida. Porém, parece que tem algumas coisas na Bíblia que são apagadas perante os nossos olhos. Parece que tem coisas na Bíblia que a gente lê e não enxerga. Mas é assim mesmo, o Senhor vai nos revelando na medida em que vamos lendo, na medida em que vamos se alimentando da palavra. Amém? Eu queria que você abrisse de novo. Espera aí que Deus está dando uma mudada aqui. Aleluia, Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas 3:3. Jonas 3:3. 3:3. Eu quero dizer para você, eu não sei como está a sua vida, mas quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra, eu falei assim: Senhor, mas a gente sempre fala sobre Jonas. As crianças mesmo já estão cansadas de falar sobre Jonas. A gente sabe tudo da história de Jonas. A gente sabe que Jonas era um profeta do Senhor e que ele falava do amor de Deus, que ele pregava o amor de Deus, até um certo dia ele fugiu da presença do Senhor. Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, sobre quantas vezes nós buscamos a presença do Senhor e quando Ele fala com a gente foge dele. É assim que Jonas fez, né? E é assim que nós de vez em quando faz também. Muitas vezes quer ouvir a voz do Senhor e quando Deus fala não é aquilo que nós queremos e nós fugimos da presença do Senhor. Mas isso já foi falado aqui algumas vezes. Eu quero falar sobre, na passagem de Jonas, uma coisa diferente dessa vez. Abre lá comigo em Jonas 3:3, diz assim: Jonas se aprontou e foi para Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Vamos ter aqui só rapidinho. Você imagina para um profeta do Senhor, alguém como Jonas, que levava o amor de Deus, ouve uma voz do Senhor dizendo assim: Jonas, vai para Nínive, e lá você vai falar, entre 40 dias a cidade vai ser destruída. Porque era uma cidade que já chegou ao meu limite, o pecado já chegou no meu limite. Você sabe que muitas vezes o nosso pecado chega no limite. E aí o Senhor manda um profeta, ou uma profetisa, ou através de uma música, ou de um louvor, que fale com a gente, para que nós possamos desviar do caminho errado. E mesmo assim nós ignoramos. Mesmo assim a gente comete faltas e falhas contra Deus. Eu não estou aqui para julgar você. Eu não estou aqui em cima dizendo que eu sou inocente e que eu não tenho falhas. Pelo contrário. Mas você imagina que quando Deus fala com você, muitas vezes você está falando assim: Senhor, você vem para a casa do Senhor de quarta, de terça, de sábado, de domingo, e você quer ouvir a voz do Senhor. Eu sei que vocês que estão aqui querem ouvir a voz do Senhor, assim como eu também quero. Mas muitas vezes Ele fala comigo, com você, mas não é aquilo que nós queremos ouvir. E aí nós fugimos. Você sabe qual é uma prova disso? Eu gostei muito de uma pregação da pastora Kátia, uma vez. Ela pregou assim, enquanto os barzinhos, os restaurantes estão cheios, a igreja está vazia. Mas isso é culpa somente de cada um de nós. Enquanto ela disse assim,
Satanás, ele quer distanciar você um dos outros. Olha aqui na igreja, você está todo espaçado, com a distância de 2 metros cada um, sendo que eu não quero julgar nem N, nem J, nem sei quantos barzinhos existem, mas enquanto alguns lugares estão cheios de pessoas e nem máscara está usando. Mas nós não estamos aqui para criticar e nem para julgar ninguém, só estamos dando um exemplo de que Satanás não brinca de ser Satanás, mas nós brincamos de ser crente, nós brincamos de ser cristão. Você sabe um motivo? Olha para trás de você, olha para o seu lado, quantas pessoas tem aí? As pessoas fogem. Quando Deus começa a falar, eu quero seriedade com você, eu quero compromisso com você, eu tenho isso para a sua vida, as pessoas fazem o quê? Fogem. Enquanto nós temos que voltar e olhar para o nosso erro, olhar para trás, aquilo que nós estamos fazendo de errado e se humilhar perante o Senhor, não, nós fazemos ao contrário. Eu quero ir onde todo mundo está indo. Mas vai chegar um dia em que isso aqui vai ficar cheio de gente, e eu não sei, desculpa se eu vou decepcionar você, eu não sei se nós vamos estar aqui. Eu não quero colocar medo em você, eu não quero desesperar você, mas ninguém aqui é criancinha de colo que não entende isso. Todo mundo que está aqui e que está nos assistindo sabe que um dia, esse dia vai chegar, que uma hora isso vai acontecer. As pessoas vão querer desesperadamente procurar a casa de Deus, procurar uma igreja, e não sei se vamos estar aqui. Eu quero já estar na glória, arrebatado pelo Senhor, andando de cavalo com Ele. Mas isso é muito sério. E quando eu e você não se humilha perante o Senhor, a gente começa a perecer, a gente começa a fracassar, a gente começa a desanimar, a gente começa a colocar a culpa uns nos outros. E isso não é uma coisa que o Senhor quer. Deus não quer saber o erro de outras pessoas, Ele quer que você se desvie do mau caminho. E aí, lendo essa mensagem de Jonas, a gente vai continuar rapidinho. A gente fala só sobre Jonas, um rebelde, mas a gente não fala sobre a cidade de Nínive, que era uma cidade que pecava. Você imagina se Deus olhar para você, eu vou usar alguém como exemplo, vou usar você como exemplo de novo, Kátia, pastora Kátia. Ele fala assim, pastora Kátia, eu quero que você vá para um lugar onde mata profeta e profetiza. E eu quero que você fale para eles lá que dentro de 40 dias eu vou destruir aquele lugar. Sério? O Senhor quer que eu vá para lá mesmo? Eu sei que isso não é a situação da pastora Kátia, é só um exemplo. Se ele me mandasse, então eu quero que você vá para tal lugar, eu falar assim, cara, lá os caras matam, os caras que tocam violão e falam de Jesus. Eu toco violão e falo de Jesus, eu não sei viver sem isso. É uma arma que Deus me deu e eu não consigo viver sem mais. Eu não estou dizendo que eu toco muito violão, mas eu adoro o Senhor no meu quarto e pronto. Eu não sei que arma que o Senhor te deu, mas use ela. E aí quando ele disse para Jonas, é natural as pessoas terem medo, não é verdade? Eu tenho medo daquela cidade, se eu for lá os caras vão me matar. Mas Deus fala para você, eu estou contigo, eu estou do seu lado, não importa se o momento está difícil, não importa o que as pessoas falam de você, mas eu estou do seu lado. Vamos continuar. 5. Então os moradores de Nínive, olha isso, creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde o mais importante até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Olha isso. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do seu trono e tirou um manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas também, os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber.
todas as pessoas e os animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Cada um ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Até aqui, vamos até aqui. Olha isso. Eu não estou falando sobre Jonas, o fujão, mas eu estou falando sobre um rei de uma cidade, que Deus ouviu, que Deus viu o pecado daquela cidade, queria destruir a cidade. O rei, que era malvado daquela época, levantou-se do seu trono, tirou suas vestes de rei e se vestiu de pano grosseiro. Se você falar para mim que isso não é se humilhar, eu não sei o que é então. Você imagina para um rei ouvir que entre 40 dias a sua cidade vai ser destruída, e ele levantar do seu trono e falar assim: olha, todo mundo aqui, eu quero que todo mundo aqui não coma mais nada e não beba mais nada. Eu quero que vocês se vistam de pano grosseiro, que na época era uma roupa onde você se humilhava perante o Senhor. Não coma nada, nem os animais. Até os animais pagaram o pato. Olha isso. Aí, eu e você vendo essa história, a gente acha que é muito fácil e simples, porque é apenas uma história. Mas eu e você não consegue viver isso. Você sabe por quê? Eu e você não consegue viver isso porque quando alguém nos magoa, a gente não tem a capacidade de nos humilhar e chegar até aquela pessoa e falar assim: ei, eu peço perdão para você. Se eu te magoei, se eu te feri, se eu te machuquei. Eu e você não temos coragem de chegar no nosso irmão na igreja e falar assim: ei, eu peço perdão por tanto tempo eu ficar longe de você. Talvez eu não te conheça direito, mas eu quero te conhecer melhor. Eu quero pedir perdão para você. Sabe por quê? O nosso ego não deixa a gente fazer isso. Porque nós não queremos nos humilhar. Se eu falar para você assim, ó, você gosta de se humilhar? Você vai falar: não, ninguém gosta de se humilhar. É difícil, é uma coisa chata, é ruim. Tira você da zona de conforto. E o que nós queremos? Desculpa, eu vou abrir uma aspas aqui, um parênteses, um gancho, sei lá. Eu vou dizer para você, eu não tenho nada contra de assistir os cultos de casa. Nada. Porque eu também assisto. Só que uma vez, eu ouvi um testemunho de uma mulher que trabalhava comigo, e ela falou assim: Wellington, eu ouvia e via o culto da minha casa. E toda vez eu acabava de acordar, e eu ligava a televisão, e já estava quase começando o culto da igreja, por causa da pandemia. E aí, eu começava a assistir o culto normal, vinha os louvores, vinha a palavra, acabava, começava a orar, amém. Eu estava lá de pijama. Mas um dia, o Senhor me incomodou, e falou assim: ei, sai do conforto. Mesmo que você assista o culto da sua casa, mas eu quero que você se entregue para mim. Eu sei que Deus não se importa com a roupa que você está vestindo, mas você sabe o conforto onde você está, o que você está vivendo. Você sabe qual é o conforto que você está vivendo. Você entendeu isso? Você sabe aonde você está confortável, onde é gostoso para você. É muito fácil para mim e para você ligar a televisão e tá passando o culto, os louvores, a pastora ministrando a palavra. Eu sei que tem até a hora que a gente está orando num fervor aqui, ó, com fervor, orando a Deus, buscando a Deus com fervor, e curas estão acontecendo aqui, igual aconteceu domingo à noite, domingo passado, na parte da noite. Curas estavam acontecendo aqui, e muitas pessoas que estavam assistindo falaram assim: nossa, como eu queria estar lá. Porque Deus, eu estou com uma dor nos joelhos, e foi ministrado cura nos joelhos. Deus, eu estou com uma dor na coluna, e foi ministrado cura na coluna. Eu estou com uma dor de cabeça terrível, foi ministrado cura de dor de cabeça.
Mas nós vivemos no conforto de nossa casa. Então eu digo para você que está me assistindo, não me leve a mal. Não me leve a mal. Eu não tenho nada contra, mas é muito mais prazeroso sentir a presença de Deus neste lugar, onde nós possamos adorar o Senhor juntos, em unidade. Você sabe de uma coisa? Eu vou olhar para você, desculpe, vocês que estão aqui. Eu vou olhar para as pessoas que estão me assistindo. E quando você chegar na sua casa, se você quiser assistir isso também é muito bom. Eu não tenho nada contra de você ficar na sua casa assistindo sua televisão. Mas quando chegou a pandemia, a gente não podia se reunir nesse lugar. Porque a gente ama a sua vida. O Senhor ama a sua vida. Se essa foi uma decisão certa ou errada, eu não sei. Mas era para todo mundo ficar em casa. Mas o tempo foi passando, a pandemia, graças a Deus, foi se acabando. E aqui na igreja, temos 145 cadeiras para você, com espaços, com o distanciamento social respeitado de 2 metros. Nessa igreja, eu não sei se você sabe, mas cabe 1.000 pessoas, está escrito na plaquinha lá fora, ali atrás na porta. 1.000 pessoas. Tem 145 cadeiras para você. Eu não sei se dá para fazer isso, se der, beleza, mas se não der, também beleza. Para você ver quantas pessoas estão faltando aqui, olha. Quantas cadeiras estão vazias nesse lugar. Se você puder rodar a câmera aí e mostrar. Olha quantas cadeiras nós estamos aqui hoje, vazias, esperando você. Labraço, chorabababás. Oh Jesus, Tu és santo, Pai. Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Você sabe que eu não estou fazendo isso para envergonhar você. Eu não estou fazendo isso para você se sentir culpado. Mas eu estou fazendo isso para que você venha adorar o Senhor junto. Sabe por quê? Porque eu preciso de você aqui. Eu não digo que isso aqui lote de gente, não caiba mais ninguém. Mas você viu o tanto de cadeiras que tem para você? Está reservado para você. Mas vamos voltar lá no texto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando essa mulher falou para mim esse testemunho, eu falei assim, uau, como Deus quer que nós levamos as coisas a sério, e a gente não leva. É igual a cidade de Nínive, não levava nada a sério, e Deus pediu para Jonas ir e comunicar, olha, dentro de tantos dias a cidade vai ser destruída. Só que o próprio rei de Nínive se levantou do trono, se vestiu de pano grosseiro, de roupas feitas de pano grosseiro, sentou-se em cinzas e ainda ordenou que ninguém comesse nem bebesse nada. Olha aqui, você imagina se por um acaso algum dia a nossa pastora Solange fala assim, ó, eu não quero que você nem coma nem beba nada. Cara do céu, ela nem vai conseguir viver em paz. Sabe por quê? Porque você sabe aquilo que está faltando em você. Não precisa ninguém falar para você. Você sabe onde está a sua zona de conforto. O que nós estamos falando aqui é sobre se humilhar. O quanto que você consegue se humilhar na presença de Deus. Eu não digo para você chegar na pessoa que está do seu lado, ou na pessoa, sei lá, e fique lambendo ela, e fique agradando ela. Não. É só libere o perdão sobre a vida dela. É difícil, eu sei que é. Para o rei também foi difícil levantar do seu trono e se tirar suas vestes de rei. E falando sobre se humilhar, você sabe de uma coisa, eu não vou desamparar você nessa noite. Talvez essa palavra está doendo em você, assim como doeu em mim também, assim como dói em mim. Mas todas as pessoas que se humilharam, tiveram a sua recompensa. Todas as pessoas que se humilharam, tiveram a sua recompensa.
Eu vou dar o endereço para você aqui, mas se você quiser anotar, se você quiser guardar, anotar no seu celular, anota e leia na sua casa. Eu não vou ficar dando as coisas de mão beijada para você também, não, estou brincando, eu vou sim. Nós temos vários exemplos. Temos os exemplos das pessoas que se humilharam. E aqui está em Marcos 10, 46 ao 52. Eu não vou ler tudo, eu só vou falar sobre ele. Marcos 10, do 46 ao 52, fala sobre o cego Bartimeu. Você imagina por um cego que ficava gritando, Jesus, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por aquele lugar onde ele estava, e ele ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras traduções está, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim. E você sabe que as pessoas que estavam do lado falavam, ei, cala a boca. Eu não sei se tem alguém do seu lado dizendo para você ficar quieto. Ei, fica quieto, não vai não. Fica em casa hoje. Você acha que as pessoas vão te ouvir? Você acha que Jesus vai parar para você? Fica na sua casa hoje. Sai com o seu amigo para outro lugar. Não vai lá não. E cada vez que as pessoas falavam para ele, cala a boca, ele falava, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus parou para ele e disse assim, chame o cego. E aí quando aquele cara teve um encontro com Jesus, mudou a vida dele. Jesus disse para ele assim, o que você quer que eu faça para você? Ele disse, eu quero ver. E Jesus fala, então veja, você está curada. E aquele cara seguiu a Jesus. Temos outros exemplos. Vamos também lá em Marcos 5. Marcos 5, do 25 ao 35, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Que essa para mim é a melhor. De verdade. Jesus está no meio de uma multidão onde as pessoas querem conversar com Jesus, querem tocar em Jesus. E uma mulher que sofria de uma hemorragia ou de um fluxo de sangue, e foi lá e tocou nas vestes de Jesus, onde Jesus disse assim, quem me tocou? E os discípulos disseram, mas mestre, olha o tanto de gente que tem aqui, como que a gente vai saber quem te tocou? Ele falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E ele olha para trás, e a mulher confessa os seus pecados ali. A mulher se ajoelha e fala assim, foi eu. No meio de todo mundo. Você sabe, isso acontecia comigo também. De ter vergonha das coisas. De não saber se humilhar para as coisas de Deus. Você imagine aquela mulher sofrendo com o fluxo de sangue, e ela toca em Jesus, aquela multidão, todo desesperada para falar com Jesus, para ter um momento com Jesus. E Jesus fala assim, pera aí, sabe quando você está na escola? Outro dia, eu vou até confessar uma coisa, eu não sabia colar na escola, eu não sabia colar. Para mim colar, tipo assim, tem algumas pessoas que fazem, disso eu sei, a resposta na borracha, na tesoura, um pedacinho de folha debaixo da carteira. Só que eu não sabia fazer isso. Sou muito, sei lá, eu não sei, ou lerdo, ou é lerdo ou é muito transparente. Para mim colar tinha que ter uma cartolina ali na minha frente, assim, dizendo A, B e C. E aí teve um dia que a classe estava toda quieta, todo mundo fazendo a prova. E eu tinha combinado com meu amigo, que estava sentado na frente, falei assim, coloca os seus pés para trás na cadeira, e quando eu cutucar o seu pé, você falar para mim qual é a resposta. Ou seja, se eu cutucar o seu pé uma vez, você já sabe que é a A. Qual é a primeira questão? Eu não sei. Se eu cutucar o seu pé 2 vezes, você já vai saber que é a pergunta 2. E aí eu estava tão desesperado, que eu não tinha estudado. Isso é uma vergonha eu falar, mas eu não tinha estudado. E eu falei assim, eu fiquei assim, chutando ele assim, A2. A2. E o professor assim, né,
Fingi, não sei se fingi que estava lendo, se estava lendo mesmo. Eu conheci um professor que ele fazia um furo no jornal e fingia que estava lendo. E aí quando a prova vinha, eu falava assim: você tirou 0. Mas como assim eu tirei 0? Eu vi que você estava colando. Como que você viu? Alguém dedou você. Não, é porque eu tenho um furo no jornal e eu vejo. E aí eu fiquei cutucando aquele cara, ele se encheu de mim. Ele olhou para trás e falou assim: o que você quer? Eu falei: o professor está ali, ó. Ele falou assim: ei, cara, para de ficar me cutucando, mas bem alto. Você imagina esse silêncio que está aqui, ó. O cara falou assim: para de ficar me cutucando. Eu falei: tio, eu queria abrir um buraco e me enterrar ali. Você imagina, essa mulher é a mesma coisa. A hora que Jesus olha para trás e fala assim: ó, quem me tocou? Ela fez assim: foi eu. Mas não, ela se jogou aos pés de Jesus. Ela disse: foi eu, Jesus, que te toquei, porque eu preciso de uma cura. Eu preciso. A palavra diz que ela fala assim: ó, se eu apenas tocar em suas vestes, eu vou ser curada. Olha isso. Se eu apenas tocar em suas vestes. Nós temos vários exemplos. Ana também, a gente falou sobre Ana ontem. Ontem a gente teve um período de oração, um momento de oração, que por sinal, estamos falando sobre se humilhar, mas a oração também está inclusa no pacote. Nós temos que começar a orar mais. A oração é uma chave que Deus nos deu. Você sabe que eu tenho um simples imagem disso. Teve uma vez um pastor chegou em mim e falou assim, eu falei: pastor, parece que tudo que eu oro não dá certo. Parece que tudo que eu faço não dá certo. Eu estava orando pouco na época. E ele falou assim para mim: sério? Eu falei: sério, pastor, parece que tudo que eu faço não dá certo. Parece que Deus não está ouvindo a minha voz, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Está difícil, cara. Aí ele falou assim para mim: assim, você está orando? Eu não sei se você consegue. Você consegue mentir para um pastor? Eu não consegui. Na hora, ele falou assim: você está orando? Eu falei assim: ó, toma e pouco. Eu não queria falar não, mas eu falei assim: ó, eu tô, mas pouco. E ele falou assim: ó, talvez seja isso. Aí ele falou assim: Wellington, enquanto você estava falando comigo, eu tive uma visão, em que você estava tentando abrir a porta, você estava tentando passar pela porta, e a porta estava 10 centímetros para a sua direita, você estava batendo a cabeça no batente da porta com a chave na mão. Sabe qual é a chave? Oração. E eu falei assim: nossa, cara, eu tenho a chave na mão e não consigo abrir a porta. É porque eu estou orando um pouco. E aí, a gente teve essa oração, esse momento de oração. Eu deixar um recado só. Se você quiser orar, se você que está me ouvindo, me vendo, e você que está aqui quiser orar, tem a pastora, você viu, eu já joguei na pastora, né? Não tem eu não, tem eu sim. Tem eu me prontifico a orar com você. Tem a nossa querida pastora, o nosso querido pastor, tem o pastor Vitor, tem vários pastores neste lugar, tem vários irmãos que podem te ajudar em oração. Se você não quiser nenhum, você fala assim: eu preciso saber descobrir que dia que tem oração na igreja. De quinta-feira tem das mulheres, agora de sexta-feira começou a ter dos homens, e de sábado também tem. Eu só quero eu e Deus. Amém, vai você e Deus. Mas tem gente que quer orar em unidade, que isso é importante também. E Ana, toda vez ela ia no altar do Senhor e queria um filho. E Ana era estéril. Até que ela foi confundida com uma bêbada. Você imagina isso? Ana, de tanto pedir um filho. Um dia o profeta falou assim: para de beber. Nos tempos de hoje, minha filha, por que você não para de encher a cara? Você vem sempre aqui e fica... Nossa, essa palavra é louca. Teve um dia que eu estava ouvindo a música do David Keelan,
Eu não sabia o que era babucear. Babucear significa cochichar, falar baixinho. Ela ficava babuceando só. E o profeta vendo assim, deve estar bêbada. Toda vez só faz isso. Só que Ana queria muito ter um filho porque ela estava sendo humilhada. Ana queria muito ter um filho porque ela era estéril. E o que aconteceu? Jesus vai lá e dá um filho para ela. Qual é o nome do filho dela? Samuel. Olha, todos esses exemplos que a gente deu, todos eles tiveram um encontro com Jesus, tiveram um encontro com Deus e transformaram de vida, mudaram de vida. Porque eu e você não vai mudar, basta eu e você se humilhar. Até rimou. Eu e você temos que nos humilhar mais perante ao Senhor, parar de querer só as coisas que você quer, só as coisas que eu quero. Ai, pastor Vitor, eu não quero essa música. Ai, pastor, orar sobre isso de novo. Ah, mas de novo ir na igreja. Ah, mas ir lá no sábado não tem ninguém. Não tem ninguém porque você não vem. Se você viesse, ia ter gente aqui. É difícil? É. Tem várias pessoas, vários irmãos que têm filho pequeno. E eu tenho filho pequeno, eu sei a dificuldade que é. Mas se você não se esforçar, vai chegar uma hora que você nem vem mais, nem de sábado, nem de domingo, nem um dia. Porque acontece assim. Não fique fantasiando na sua cabeça assim, ai, só no domingo eu vou, no domingo que vem eu vou, no domingo que vem eu vou. Mas o domingo que vem, nunca chega. Você sempre vai prolongando, porque sempre vai aparecendo coisas no seu caminho. Às vezes, eu até concordo com isso. Muitas pessoas já falaram, eu também já passei por isso. Às vezes chega alguém na sua casa na última hora. Queria ir na igreja, está vendo? Deus, eu queria ir na igreja, mas chegou uma visita. Amém. Você não vai mandar a visita embora e falar, chegue aqui, o culto vai ser em casa hoje. Amém, eu até aceito. Mas tem dia que você não vem porque está chovendo. Tem dia que você não vem porque está muito... Ai, que calor. Nossa, está muito calor. Tem dia que você não vem porque não tem carona. Tem dia que você não vem porque não perdeu o ônibus. Tem dia que você não vem porque você não quer vir a pé. Tem dia que... Mano, tem um monte de porquê. Sabe por quê? Porque você não quer se humilhar. É só por causa disso. Eu não sei se estou pegando muito pesado com você. Eu vou continuar aqui, tá? Mas é uma coisa que o Senhor está colocando no meu coração. Eu não vou ser covarde de não falar. Um outro exemplo que o Senhor está me dando aqui agora, é o exemplo, você já viu, eu já ministrei sobre isso. Os 3 homens sobem no teto de uma casa e vai descendo um paralítico na maca, onde Jesus estava. Você imagina isso? Imagina essa cena. Uma casa cheia de gente, tanto gente importante como gente sem importância, e como Jesus estava lá dentro. E os caras ficaram sabendo que Jesus estava ali dentro daquela casa. E falou assim, como a gente vai levar esse cara lá dentro? Eu tenho duas coisas nessa passagem. 2 exemplos para te dar. O primeiro exemplo é nesse que nós estamos falando, se humilhar. Os caras subiram ao teto daquela casa, nem sabia de quem era, começou a destelhar a casa. Até para esses caras que estavam destelhando, estou fazendo uma boa ação. Estou levando um paralítico para Jesus curar. Estou fazendo uma boa ação do dia. Para esses caras talvez nem era humilhação, mas para quem estava deitado na maca, você imagina. Para quem estava deitado naquela cama e não conseguia andar, vendo, descendo assim, e ele de cima olhando assim, as pessoas olhando para ele, porque você não vai falar para mim que não chama atenção uma pessoa descendo do telhado na sua casa. O cara descendo, ele olhava assim, nossa, quanta gente tem aqui. Mas ele não estava nem aí, mano. Sabe por quê? Ele queria andar. Sabe por que eu também não estou nem aí? Porque eu quero aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Cumpra, Senhor, o seu propósito em mim. Se tiver uma pessoa aqui, se tiver só eu aqui, Senhor, eu vou te adorar do mesmo jeito, na mesma intensidade. E aí quando aquele cara chega até no chão, Jesus vai até ele e fala assim, vai, seus pecados estão perdoados.
E aí tem um bate-boca entre Jesus e os fariseus, e como assim, pode, não pode, e aquele cara no final das contas saiu andando. O cara conseguiu aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava no coração dele. Eu não sei aquilo que você deseja. Ei, irmão, você quer que Deus fale com você? Se humilhe, se dobre a Ele, assim como esse rei de Nínive fez, mesmo sendo um rei que nem entendia nada da palavra. Você sabe que isso, para a gente que somos cristão, é uma vergonha. Tem muita gente que não conhece Jesus e se dobra por inteiro para o Senhor, mesmo não conhecendo Jesus. Você viu na passagem, desculpa, você não viu na passagem, eu não terminei. Olha lá, em Jonas 3, agora 9. Talvez assim Deus mude de ideia, o rei falando. Talvez o seu furor passe, e assim não morreremos. Olha o que aconteceu depois. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Ele não destruiu a cidade. Deus não destruiu Nínive, porque a palavra do Senhor não é mentirosa. A palavra diz do Senhor em 2 Crônicas, que a gente leu no começo, em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso não é mentira, isso não é uma história da carochinha, isso não é uma coisa para criança, para você contar para ela dormir, não. Isso vale a pena para nós. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós se humilharmos ao Senhor, se nós se desviarmos dos nossos maus caminhos, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai sarar a sua terra. A sua terra é o seu coração. Deus vai sarar o seu coração. Deus vai te sarar, Ele vai te curar por completo. Você sabe uma coisa que me impressiona, eu já estou acabando. Você sabe uma coisa que me impressiona muito? É a capacidade que nós temos de andar ferido por muito tempo. Muitas pessoas sabem que a gente está ferido porque a gente está mancando. E muitas pessoas gostam de, entre aspas, se aparecer. Tipo, ai, eu estou mancando, eu machuquei minha perna hoje. Vou falar sobre o físico, mas não quero dizer sobre o físico. Quero dizer no seu espiritual. Mas tem gente que disfarça a dor. Já aconteceu comigo também. Deu machucar o meu dedão polegar. E como você vai cumprimentar alguém? Você tem que usar o seu polegar, não tem? Para dar a mão para ele. Quando não tinha pandemia, tá? Você não tinha que dar a mão para ele. Não é um costume normal de chegar e dar a mão. Ou, e aí, mano, pá, pá. Quando aquele cara vinha para bater na mão, fazia assim, ó. E aí, mano, beleza? Que foi? Aí o cara perguntava, que foi? Machuquei meu dedo, mano, jogando bola. Eu não entendo a capacidade que nós temos de andar ferido, porque nós não gostamos de se humilhar. De falar, olha, pastora, quero marcar uma hora com a pastora. Pastora, eu tenho errado tanto, eu tenho feito tanta coisa, mas hoje eu decidi. Eu quero desviar dos meus maus caminhos. Eu vou me humilhar ao Senhor. A partir de hoje eu me comprometo a jejuar mais. A partir de hoje eu me comprometo a orar mais. A partir de hoje eu me comprometo a me humilhar mais ao Senhor. Porque eu preciso ser curado. Eu preciso mudar de vida. Você que está aí me assistindo não é só um espectador. Cada um tem sua função. Cada um tem o seu lugar no corpo. A pastora sempre fala isso. Se o seu dedinho está machucado, você não aguenta, você vem mancando, porque o seu dedinho está machucado. Talvez você não é o pescoço, talvez você não é alguma coisa que apareça no corpo, talvez você fique escondido na parte de baixo do seu pé, mas você tem importância. Mas mesmo assim, nós queremos ficar isolados. Não, eu não quero.
Até que chega alguém, um pregador da noite, taran, e fala para você: ei, mude de caminho, mude de direção, se renda ao Senhor, que senão Ele vai fazer isso com você. Você vai falar assim: o quê? Quem você pensa que você é? Você ouve um louvor que mexe, que toca em você, pelo menos comigo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. A primeira vez que eu ouvi essa música eu comecei a chorar, eu nem consegui cantar aqui. Sabe por quê? Eu já imaginei os filhos do meu filho. A bênção do Senhor vai seguir até os filhos do meu filho. Uou! Você acha que nós adoramos um Deus de brincadeira? Não estou ficando nervoso. Você acha que nós estamos adorando a um Deus que é de brincadeira, que fala as coisas para você e não cumpre? Deus é imutável. Nós é que mudamos de ideia. Nós é que não nos arrependemos e não nos afastamos dos seus maus caminhos, dos nossos maus caminhos. Nós não nos rendemos aos pés de Jesus. E aí Jesus fala assim: eu não tenho culpa se você não quer nada sério comigo. Eu não tenho culpa. Eu disse que era para você fazer. A Bíblia está aqui, é o seu manual. Você sabe, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, de verdade. Eu estava conversando com um amigo meu essa tarde, e meu amigo falou assim para mim, assim, uma coisa que me marcou, de verdade. Ele falou assim: Wellington, sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que querem construir prédios com Deus, e muitas pessoas querem construir o lugar secreto com Deus. Quando a pessoa está lá, que quer construir um prédio com Deus, que quer ser vista, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, ela está construindo um prédio. Só que a única função que o prédio existe é para ser visto. Mas quando você vai num lugar santo, num lugar secreto, é só você e Deus. É só você e Deus, é só você e Deus no seu particular. Ninguém precisa ver você. Você está escondido na presença do Senhor. Mas quando você sai de lá, quando você sai de lá, você começa a fazer diferença. Sabe aonde? Na sua geração, na sua família, na vida dos seus amigos, na vida dessas pessoas que são seus amigos aqui na igreja. Está vendo como conversar é muito bom? Se eu não tivesse ligado para ele, talvez eu não saberia disso que ele falou para mim. E eu comecei a pensar assim: uau, cara, que importância que é de estar num lugar secreto, onde ninguém me vê, mas que eu me humilhe ao Senhor, e que Ele comece a trabalhar. Nós começamos a trabalhar juntos. Eu faço aquilo que Ele quer, e Ele faz aquilo que Ele quer em mim. Não é muito mais fácil? Nós já estamos acabando, fique de pé. Se coloque-se de pé. Por isso, meus irmãos, eu digo para você nessa noite, eu não sei de que forma você está vivendo, eu não sei de que estilo você está vivendo, mas isso também não me preocupa. O que eu fiz aqui hoje, e o que eu falei aqui hoje, foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Assim como eu também preciso ser mudado e moldado. Assim como eu também preciso de cura. Assim como eu também preciso orar mais. Assim como eu também preciso jejuar mais. Mas eu não sei como você está vivendo. Mas se você vê um exemplo onde um rei tira as suas vestes e se veste de pano, se veste com uma outra roupa, se humilhando, se você acha que isso não é humilhação, porque eu e você não temos que fazer a mesma coisa. Eu não digo que você tem que sair por aí feitas de roupas de pano grosseiro, não. Eu digo que você tem que se humilhar, liberar o perdão para as pessoas que têm te magoado, pedir perdão para as pessoas que você magoou. Sabe, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Não sou eu que estou dizendo isso para você,
é o próprio Deus. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ver a sua humilhação perante Ele. Eu não quero que você se humilhe a mim e nem a ninguém aqui. Mas você sabe qual é o conforto que você vive. Amém? Se você sentir vontade de vir ao altar aqui, para receber uma oração, para receber uma palavra, não podemos dar um abraço, como eu queria dar um abraço em você. Mas não tenha vergonha, não fique sentado na sua cadeira, de braço cruzado, de mãos no bolso, dizendo assim, isso não é verdade. Tudo vai acontecer quando você crê. Tudo vai acontecer quando você se humilhar ao Senhor. Feche os seus olhos. Se você sentir no coração de ser ministrado, de vir aqui, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente, onde a pastora vai orar por você, onde o pastor vai orar por você. Senhor Jesus, nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor fez no nosso coração, Senhor. Embora seja um coração bagunçado, embora seja um coração triste, mas nós queremos nos humilhar na tua presença, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. E queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que venha de encontro no nosso coração, Senhor. Que possamos ser mudados e moldados, Senhor. E que o Senhor possa falar, Senhor, cada dia mais nos nossos ouvidos, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Como devemos agir, Senhor, de que forma devemos falar, porque somente a sua presença importa neste lugar, Senhor. Somente a tua presença é importante em nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser curados, nós queremos ser sarados, nós queremos enxergar de novo, Senhor. Nós queremos ouvir de novo, Senhor. Nós queremos ser perdoados por Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor já levou, Senhor, as nossas dores na cruz do Calvário, Senhor. Todas as nossas doenças, Senhor. Mas nós nos humilhamos diante a Ti, Senhor, e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que enxergamos que tenha desagradado o Senhor, Pai. Nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Nessa noite chamada hoje, nós nos rendemos aos Seus pés, Senhor. Nós queremos ser transformados, Senhor. Nós queremos ser moldados por Ti, Senhor.